por favor. Nós estamos aí nas quintas de glória. Nós estávamos orando ao Senhor e até ontem ainda nós não tínhamos ainda a revelação da parte de Deus do que Deus iria fazer no mês de outubro. Geralmente eu trabalho antecipado, eu trabalho 30 dias antes, o Senhor vai nos direcionando, mas chegou nesse mês, eu disse, Senhor, e agora? Para onde nós vamos? O que o Senhor quer para a sua igreja? E veio esse tema, quintas de glória. Nós cremos que o Senhor vai derramar, já tem derramado a sua glória sobre nós, e nós cremos que muito mais o Senhor vai fazer. Amém? Você crê nisso? Crê que a glória do Senhor está aqui neste lugar? Então abra sua Bíblia, por favor, em 1 Crônicas, capítulo 13. Nós estaremos aí iniciando essa série de mensagens, não somente eu, mas todos aqueles que estarão ministrando sobre a sua vida, lembrando que a presença do Senhor para nós é de suma importância. Sem a presença de Deus, nós não chegaremos a lugar algum. A palavra do Senhor diz em 1 Crônicas, capítulo 13, que diz o seguinte: consultou Davi os capitões de 1000 e os de 100 e de todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de Todo-Poderoso. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi com todo Israel subiu a Baalá, isso é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpa, com aludes, com tamborins, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se de Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar de Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus, e naquele dia, e disse: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas fez levar a arca à casa de Obed-Edom o Geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed e Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Pai, nós estamos na sua presença e cremos que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. E aquilo que o Senhor revelou, Senhor, a mim, nesse dia, nesse tempo, no nosso quarto de intimidade, nós queremos, Senhor, agora transmitir, Senhor, aos corações que estão aqui neste lugar. Deus, sentimos a sua presença aqui. E nós cremos, Senhor Jesus, na ação poderosa do Teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, haja, cura, restaure, liberte. Que nós celebremos a Tua presença e que o Teu nome venha a ser glorificado em todo o tempo. Senhor, abra a nossa mente, renova o nosso físico, Senhor, e o nosso coração, para tudo aquilo que o Senhor nos direcionar neste lugar, possamos ser bem-sucedidos e que essa palavra venha entrar como flecha certeira no coração daquele que busca algo da Tua parte. Assim eu te peço, em o nome de Jesus, amém, amém. Se possível, colocar um fundo musical, eu agradeço, pastor Marafon. Queridos, hoje nós vamos estar tratando sobre a valorização da presença de Deus. O que mais estamos vivendo nos nossos últimos dias é a não valorização da presença do Senhor. E uma coisa que eu aprendo nessa passagem, que a presença de Deus em nossas vidas é tudo que desejamos e precisamos para alcançar os nossos maiores objetivos
na área do nosso empreendedorismo, seja em qualquer área da nossa vida, nós buscamos a presença de Deus para que Deus possa fazer o seu milagre em nossas vidas. Uma coisa que eu aprendo que quando não sentimos a presença do Senhor, tornamos-nos pessoas fúteis. Quando a gente não sente a presença do Senhor, nos tornamos pessoas vazias. Quando nós não sentimos a presença do Senhor, nós perdemos a força espiritual, perdemos a força emocional, perdemos a força física, porque nós sabemos que em razão da nossa comunhão deficitária com Deus, isso vai gerando problemas em nós. Uma coisa que o Espírito Santo falou comigo fortemente hoje, no tempo das 3 horas de estudo desta mensagem, quando eu fui hoje de manhã fazer uma visita para um empresário que pedia ajuda, pedia uma direção. Aí eu disse: Senhor, pela manhã é o meu dia de buscar a Tua face, depois do meio-dia cuido da casa, depois da casa eu cuido da igreja. Porém hoje foi o inverso, começou com esse aconselhamento, fui para casa, cozinhamos rápido para o Mateus e para o trabalho. Depois eu entrei naquele quarto e disse: meu amor, me deixa aqui, porque Deus vai me direcionar aquilo que Ele tem para o nosso coração. Deus está aqui neste lugar e tem uma palavra de vida para o teu coração. Você crê nisso? Quando Deus mandou que Moisés construísse a arca do Senhor, Ele disse que a sua presença iria com o povo. E a arca da aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Uma coisa que o Espírito Santo me direcionou nesse dia, que Shekinah em hebraico significa presença. Então, todas as vezes que você vê essa palavra hebraica, Shekinah significa presença de Deus. Mas uma coisa que eu quero dizer, que Shekinah não é a glória do Senhor, pois a palavra glória vem de kavod, que significa glória, ou seja, hoje eu peguei esse significado profundo, kavod, glória, peso de glória. Olha que tremendo você pedir ao Senhor a Shekinah, a glória kavod, o peso da glória de Deus sobre nós. Hoje, no meio da adoração, se você esteve aqui adorando ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu sentimento, você pode sentir um pouco do peso da glória do Senhor. A presença de Deus invadiu, quebrantamento aconteceu. Nós vimos pessoas chorando na presença do Senhor. E é isso que Deus faz quando nós entramos na sua presença. É isso que Deus faz quando Ele começa a agir no nosso meio. Hoje, em nossas vidas, como templo do Espírito Santo, a presença de Deus está conosco. E o peso da glória kavod envolve a nossa casa espiritual. Hoje, eu e você somos o templo do Espírito. O Espírito de Deus está aqui neste lugar. Você é a casa favorita de Deus, a casa onde o Espírito Santo de Deus quer estar 24 horas por dia. Uma coisa que eu aprendo, que Deus se manifestava no monte Sinai, e o povo tinha medo de estar perto de Deus, porque eles viam alguns sinais de manifestação naquele monte, via relâmpagos, via nuvem, via uma ação, fogo, eles viam toda uma ação de Deus, e temiam chegar perto de Deus. Uma coisa que eu aprendo com o nosso Senhor, Deus de tamanha generosidade e graça, Ele faz o seguinte, Ele faz um acordo com Moisés. Moisés, construa uma arca, e a minha presença vai invadir esta arca, porque eu quero estar na presença do povo. O povo teme chegar perto de mim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou descer do monte, eu vou entrar naquela arca, a minha presença vai estar, e onde vocês forem, por onde vocês passarem pelo deserto, a minha presença vai te acompanhar. Que maravilha você saber que o nosso Deus, o Senhor dos senhores, o Criador dos céus e da terra, decide sair do alto, do Monte Santo, onde a sua presença se manifestava visivelmente, e agora Ele decide se diminuir, entrar num espaço bem pequeno, para estar pertinho de
mim e pertinho de você. Isso aconteceu no Antigo Testamento. Hoje nós somos o templo do Espírito. Hoje nós somos a casa do Senhor. Hoje nada nos separa da presença de Deus. Nós temos a presença do Senhor conosco 24 horas por dia, querido. Então, quando você entrar na presença de Deus, seja dentro do banheiro, enquanto você estiver entrando na presença no carro, onde você estiver, saiba que você é a presença de Deus ambulante, a casa ambulante de Deus. Aonde você estiver, a presença do Espírito Santo vai estar com você. Poderoso você saber que o nosso Deus está aqui neste lugar. E eu sinto que através desses ensinamentos o Senhor foi me revelando algumas coisas importantes. Mas as gerações posteriores não valorizaram a sua presença. O povo de Israel, enquanto estava no deserto, eles percebiam a ação de Deus, a nuvem em movimento, a coluna de fogo no tempo da noite. Eles viam, eles percebiam a manifestação. Deus agia quando Moisés entrava na tenda do encontro para buscar a face do Senhor. A palavra do Senhor diz que a nuvem da presença descia sobre aquela tenda e o povo entendia que Deus estava falando com Moisés. Uma coisa que eu aprendo hoje, que a geração, hoje eu vou falar de algumas gerações, e a primeira geração é a geração que perdeu a arca. E nesse tempo, quem liderava esta geração no mundo espiritual era o sacerdote Eli. E uma coisa que o Senhor foi me direcionando é que houve um período muito difícil para o povo de Israel, onde havia pouca espiritualidade e muito mundanismo. Havia pouca espiritualidade e o mundanismo tomava conta daquele povo naquele tempo. No tempo de Eli, a arca foi roubada pelo exército filisteu, fortemente armado. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias foram mortos pelos filisteus. Eles foram para a guerra, levaram a arca, e ali no meio daquela guerra eles perderam a arca. Ofni e Finéias, mesmo sendo filho de um sacerdote, diz a palavra do Senhor, eles não conheciam ao Senhor. Mesmo sendo filho de pastor, mesmo sendo um filho de um sacerdote que cuidava da casa do pai, eles não conheciam ao Senhor. A Bíblia diz que eles pecavam em suas mentes, eles pecavam diante dos sacrifícios que eram entregues, eles pecavam e profanavam o templo, tinham relações sexuais com mulheres, até mesmo dentro da ação do templo. Aqueles meninos estavam totalmente fora das ações de Deus. Aí você me pergunta, pastora, ainda é possível que filhos de pastores se percam no meio da ação espiritual? Será que filhos de crentes também se perdem no mundo onde estão vivendo dentro da casa de Deus? Uma coisa que eu tenho visto e percebido, que Satanás não quer mais tirar ninguém da igreja, gente. O diabo não está mais interessado em arrancar ninguém da casa do Pai. Basta você ficar perdido aqui dentro, para ele já está bom demais, ele já está ganhando a guerra. E uma coisa que o Espírito Santo foi me mostrando dentro desta ação, que esta geração, a geração de Eli foi um pai que não cuidou da sua geração, fez vista grossa e teve a morte na família. E o Espírito Santo me fez anotar essa passagem: aquele que perde a arca, perde a visão. Aquele que perde a arca, aquele que perde a presença de Deus, perde a noção. E aí eu vi o Espírito Santo me direcionando, e eu quero passar a você, pai, cuide da sua descendência, cuide da sua geração, cuide daquele que o Senhor tem confiado em suas mãos. Nós estamos aqui como pastores de igreja há 16 anos, e nós, filhos do pastor Leonel, já fomos disciplinados, já fomos diante da igreja ter que pedir perdão, já tivemos que passar pelo processo da correção. Não é pelo fato de nós
sermos filho do pastor Leonel, que ele passa a vista grossa e deixando-nos fazer aquilo que nós queremos. Meus filhos também já passaram pelo processo da disciplina, e se faltar, vai passar de novo por ela, porque se tem uma coisa que nós queremos, é cuidar daqueles que o Senhor tem confiado em nossas mãos. Não tem filho de pastor, não tem filho de crente, tem sim aquele que anda na presença do Senhor, aquele que nós queremos que vá para o céu. Você quer levar a sua geração para o céu? Você quer manter a presença de Deus na sua descendência? Veja bem uma coisa que eu aprendo: Noé cuidou de sua família, em meio àquela geração incrédula, em meio àquela geração que não queria ouvir, em meio àquela geração que estava totalmente corrompida. Noé avisando: vai vir chuva, vai vir dilúvio, vai vir destruição, e ninguém quis ouvir. Mas uma coisa que eu aprendo é que Noé não desistiu da sua família, não desistiu da sua casa. Ele ouviu a voz de Deus, ele fez o serviço que Deus mandou, mas salvou a sua família. Por isso eu quero dizer neste lugar: quer manter a presença de Deus? Mantenha a sua família na casa do Pai, mantenha a sua família diante da presença do Senhor a qualquer custo. Uma coisa que eu aprendo, que na arca havia todo tipo de animal, havia sujeira, havia cheiros fétidos. Ficaram 40 dias sofrendo, gente, com muita chuva, com tempestade, não sabia do que ia acontecer, ficaram ali esperando. Mas uma coisa que eu aprendo é que o povo, a família de Noé estava bem guardada. O importante é você entender que essa casa, a casa do Pai, é como a arca de Deus para nós. Tem problemas, tem pessoas com diferenças, pessoas limitadas na mente, tem pessoas com dificuldades para viver um evangelho verdadeiro, tem pessoas com a sua deficiência de caráter, tem pessoas de tudo que tipo aqui dentro, querido. E eu quero te dizer, todas as deficiências, a começar por mim, está aqui neste lugar. Mas uma coisa eu quero te dizer: ainda continua sendo o lugar mais seguro da terra. A casa do Pai é o lugar mais seguro da terra. Por isso, lembre-se, mantenha a presença de Deus na sua casa. Mantenha a presença de Deus. E uma coisa que eu percebo, que mesmo Eli sofrendo diante dessas circunstâncias, mesmo Eli corrigindo após os seus filhos, eles tiveram um final muito ruim. Os seus filhos morreram na guerra. E quando Eli também soube da morte, morreu também caindo da cadeira, caindo e batendo a sua cabeça. Veja bem, queridos, pare de olhar para o jardim do outro e comece a cuidar do seu. A nossa tendência é sempre olhar para o jardim do líder. Eu não estou defendendo aqui, até porque nosso papel é manter tudo em paz, tudo em ordem. Porém, queridos, nós queremos que você entenda que você cuida do seu terreno. Cuide da sua casa, porque muitas vezes nós olhamos para os vizinhos do lado, julgamos a ação de cada um, mas só entrando lá dentro que você vai saber a luta que é para manter alguém firmado em alguma coisa. E uma coisa que eu quero dizer para você, que o Espírito Santo também me direcionou, que havia uma geração que reinou sem a arca, e essa geração era o líder Saul. Saul era um homem inconsequente, ele era rebelde, ele era doente emocionalmente, ele era pessimista, ele era incrédulo, ele era desobediente. Durante todo o seu reinado, a arca foi esquecida. Saul reinou sem a presença de Deus. E uma coisa que o Espírito Santo me direcionou nesse dia: não há sucesso sem a presença de Deus. Não há vitória sem a presença de Deus. Não há governo bem sucedido sem a presença de Deus. Você pode até ir para um processo, até um tempo você pode achar que você está indo bem, mas é lá na frente que a gente vê o estrago que nós fazemos sem a presença de Deus. E como Saul morreu, ele se jogou contra a sua própria espada. Ele viu os seus filhos mortos, ele viu que não tinha mais saída para ele. A sua desobediência, a falta de reverência, a falta de temer ao Senhor, de respeitar a presença de Deus, de não colocar Deus na ação, fez com que ele perdesse o reino. A palavra do Senhor diz que Deus o rejeitou, porque ele não valorizou a presença.
E uma coisa que eu percebo, querido, que a igreja ou a família que não valoriza a presença de Deus nunca vai prosperar. Ela morre, querido. Olha só, ela morre no percurso da jornada. E aqui acaba a sua história. Ninguém mais se lembra. Ninguém mais fala mais nada. Não tem mais geração. Não tem mais descendência. Por isso eu quero dizer para você: mantenha a presença de Deus na sua casa, porque a sua descendência vai ser perpétua diante do Senhor. Você vai ver os seus filhos. Você vai ver os seus netos. Você vai a presença do Senhor invadindo a sua casa. Crentes que não valorizam a presença se tornam vazios, sem vida, sem energia, descompromissados. Veja bem, Mical, filha de Saul. A palavra do Senhor diz que Davi foi oferecer ao Senhor a sua adoração. Davi estava vindo para a cidade de Jerusalém, trazendo a arca e a presença. Davi estava celebrando, colocou uma roupa de linho e se preparou junto com os cantores, músicos, adorando ao Senhor. E de repente a sua esposa não acompanhou ele nesse momento solene. A sua esposa estava lá na sua casa. A sua esposa não participou do momento tão especial que para Davi era trazer a presença de Deus. Aquela moça não sabia o valor da presença e ela começou a desprezá-lo. Como você pode diante das suas criadas? Você parece um vadio. Foi essa a palavra, foi isso que ela usou, foi essa expressão. Você adorando a Deus dessa forma. E ele olha naquele momento, quando ele vê aquela ação, ele falou assim: eu humildemente perante o Senhor vou fazer quantas vezes for preciso, porque só eu sei. Agora eu que coloco, eu que conjecturo aqui, dizendo o seguinte: só eu sei o valor da presença. Então quando eu sei do valor da presença, não importa quem vai criticar a minha ação da adoração, eu vou adorar ao Senhor de todas as maneiras possíveis, porque eu sei que quando a presença de Deus entrar na minha vida, na minha cidade, no meu governo, a glória do Senhor irá se manifestar. Serei eu bem sucedido em tudo que eu vier a fazer. Entenda, coloque a presença de Deus na sua vida em todos os momentos, para que você seja abençoado. Olha só, queridos, uma coisa que eu aprendo com Mical: Mical não valorizou porque desconhecia o poder da presença. Sabe por quê? Porque você vê um versículo onde Davi diz: Saul, no tempo de Saul, não valorizou, não trouxe a arca para a cidade. Veja bem, Saul governou 20 anos, mais tempo, a gente não sabe o tempo de Saul, porém o tempo que Saul governou, ele governou sem a presença de Deus. E uma coisa que eu aprendo agora, jogo para vocês, pais. A palavra do Senhor diz o seguinte em Deuteronômio, o seguinte: olha só: põe depois estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai os vossos filhos, falando delas assentado em casa, na vossa casa, e andando pelo caminho, e deixando-vos e levantando-vos, escrevei-vos nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas. Sabe por que Mical desprezou uma ação de uma adoração? Porque ela não foi ensinada, não foi direcionada, não havia um pai, uma mãe direcionando a adoração. Por isso eu quero dizer, talvez você esteja de joelhos ou não de joelhos, dizendo assim: por que meu filho não está cheio da presença? Porque eu não vejo meu filho feliz na casa do pai? Será que você está pagando o preço pelos seus filhos? Será que você está ensinando os seus filhos? Eu me lembro, gente, da minha infância, na infância da nossa vida de missionários na igreja, quando o papai e mamãe nos acordava pela manhã, já tinha o culto doméstico, nós tínhamos o culto devocional, nós tínhamos o momento da ministração. Eu lembro disso. Bal conta isso, que a sua mãe, quantos filhos, Bal? 10 irmãos. 10 irmãos, uma mãe criando 10 irmãos. 10 irmãos indo para a igreja. E ai daquele que não fosse para o culto. Ai daquele que dissesse o seguinte: eu não vou para o culto, vou ficar aqui assistindo televisão. Hoje nós estamos numa geração, querido, de zona de conforto.
Nós estamos deixando os nossos filhos adolescentes dizer o que eles querem, determinarem o tempo deles. Estamos num tempo, gente, de uma geração fria. Sabe por que está fria? Porque nós nos esfriamos. Por isso eu quero dizer mais uma vez nesta noite: pais, em nome de Jesus, se encha da glória e da manifestação de Deus, para que seus filhos possam ver em você toda uma ação. Olha só, Mateus começou a trabalhar, Deus abriu uma porta nesse tempo que ele estava aqui nos cultos, nós orando, pedindo para Deus uma porta. Deus abriu duas, ele escolheu aquele que ele queria, já está trabalhando, e eu já estou aqui. Senhor, guarda a mente do meu filho, vai para a faculdade já no ano que vem, querido, já começa a nossa preocupação, já é outro ambiente, já é outro lugar, outras pessoas, outras ideias. Hoje, ao sair do trabalho, quando ele estava abrindo a porta, eu disse: onde você vai, meu filho? Vou para o trabalho. Filho, vem aqui. Oramos por ele, abençoamos ele. O Edivaldo não estava naquele momento, abriu a porta vindo do lixo, para que ele estava levando lixo. Aí ele disse assim: meu filho, vem aqui. Ele disse: papai, a mamãe já orou por mim, fica em paz, já vou para o serviço. Ele ia orar, receber a segunda oração, porque nós entendemos, querido, que nós precisamos proteger os nossos filhos, nós precisamos guardar os nossos filhos. É claro, é óbvio que eu estou fazendo o meu máximo, mas um dia elas serão de maior, vão se casar, vão ter as suas vidas. Aquilo que eles decidirem dali por diante já não é meu problema, mas a semente que eu plantei, eu creio no poder da colheita. Se você plantar a sua semente, a sua colheita, querido, com alegria, com vida, tenha certeza, a sua família vai colher frutos para a glória de Deus. Você crê nisso? Você pode dar um amém? Outro ponto, terceiro ponto para encerrar essa mensagem: a geração que resgatou a arca e a valorizou. Uma coisa que a palavra do Senhor diz em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 3, diz: tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Davi, com seus capitães, com seus príncipes, com toda a congregação, decidiram juntos trazer de volta a presença de Deus para Jerusalém. Aí eles celebraram com alegria, eles celebraram retornando para Jerusalém, trazendo a arca. Mas no meio do percurso acontece uma tragédia: a falta de atenção, respeito e reverência matou Uzá. E uma coisa que eu percebo, querido, que Uzá era filho de Abinadab, e Abinadab era o levita. Era um servo do Senhor, também da casa do Senhor. E veja, Abinadab, juntamente com a sua família, não valorizou a presença. Sabe por quê? A arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos. 20 anos. Uzá e o seu irmão viram a arca dentro da casa. 20 anos eles sabiam que a presença de Deus estava lá sendo guardada. Eles se acostumaram com a presença de Deus, gente. E a pior coisa do mundo, gente, é você se acostumar com uma coisa. Quando a gente se acostuma com uma coisa, a gente não tem perspectiva, a gente não tem expectativa, a gente se acostuma demais com o mesmismo. Eu sei que Deus está aqui, Ele está lá, está lá no quarto, a presença de Deus está lá. Brincavam em torno da presença, mas não deram o devido valor naquilo que precisava ser entendido e valorizaram. Não valorizaram a ação de Deus. Não é assim que às vezes acontece conosco? Estamos acostumados com o mesmo culto, de quinta, de domingo, na terça no pequeno grupo. Estamos acostumados, a Deus está aqui, eu sei que Ele está, mas nós não estamos vivendo a plenitude da sua presença, nós não estamos sentindo a atmosfera da sua glória. Não há mais quebrantamento. Você precisa de uma manobra dentro do culto para que as pessoas sintam um pouquinho dos resquícios da glória de Deus. A gente precisa talvez trazer uma celebridade para pregar neste
altar, para que você possa sentir um pouco desta palavra, para que você sinta um pouco desta presença. Mas a palavra do Senhor diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos na sua presença, ali Ele se faz presente. Deus está aqui neste lugar. Você não precisa sentir arrepios para crer que Ele está aqui. Você só precisa crer que Ele está aqui neste lugar. E eu pergunto: quem crê que Ele está aqui neste lugar? A arca não era para ser levada num carro de boi, mas sim sobre os ombros dos levitas, daqueles que adoravam, daqueles que foram escolhidos, daqueles que eram servos do Senhor, querido. Eles não estudaram a melhor forma de trazer a presença de Deus. É por isso que nós estamos vivendo um dia de caos, uma crise existencial, espiritual. Nós não estamos mais estudando como trazer a sua presença. Davi disse: como eu posso trazer a presença para casa? Como que eu posso trazer a presença para Jerusalém? Será que você pode se perguntar: Senhor, como que eu posso trazer a sua presença para esta casa espiritual? Como que eu posso encher a minha vida da sua presença? Abinadab e sua família por 20 anos teve a presença, porém não valorizou. E veja bem, queridos, no momento em que Abinadab não valorizou a presença, Obed-Edom valorizou. Veja bem, quando Uzá, ele foi proteger aquela arca, porque estava em cima de um carro de um boi, e não era dessa maneira que deveria se trazer a presença. Sempre foi: coloque nos ombros. E eu vou dizer, querido, há peso em nossos ombros e responsabilidade em nós para trazermos a glória de Deus para o ambiente. Isso não é só coisa de pastor. Naquele tempo os levitas eram escolhidos para esse propósito. Hoje eu e você somos servos do Senhor. Nós somos os adoradores. E a Bíblia diz: o Pai procura verdadeiros adoradores que o adorem em quê? Em espírito e em verdade. Hoje eu e você somos aqui aqueles que trazem a presença de Deus para este lugar. Por isso, quando você entrar na casa do Pai para adorar, não fica olhando para o teto, gente. Não fica olhando para o chão. Adore aquele que é Senhor das nossas vidas, aquele que é digno de receber a glória, aquele que é digno de receber a adoração. Você está perdendo a oportunidade de glorificá-lo, está perdendo a oportunidade de exaltá-lo. Deus está aqui neste lugar. Valorize a presença. Que valorizemos a presença do Senhor. Abinadab, Uzá não valorizou, embora você diz: pastora, mas a arca ia cair. E Uzá foi proteger a arca, porém ninguém podia tocar nela. E você percebe que 20 anos dentro da presença na casa do Senhor, a gente se acostuma tanto que a gente perde a noção da responsabilidade que é a presença. É sério demais, gente. E hoje, ultimamente, é o que mais temos visto: pessoas brincando com a presença de Deus. Brincando com as ações. Porém, Obed, que significa servo, e Edom, que significa edomita, descendente de Esaú. Olha só, inimigo de Jacó e de Israel. Ele era geteu de Gate, terra do maior inimigo de Israel, natural da cidade de Golias. Olha quem era Obed. Rejeitado, gente, pela sociedade, rejeitado talvez pelo povo de Deus, talvez humilhado, querido, desprezado. A história conta que ele morava numa tapera à beira da estrada. Esse sim era Obed.
Mas ele era alguém que orava e buscava o verdadeiro Senhor dos senhores. Ele tinha tudo isso dentro dele, o seu DNA. Ele era da cidade do Golias, ele era descendente de Esaú, inimigo de Israel. Mas uma coisa que ele tinha, ele valorizava a presença de Deus. Eu posso ser totalmente fora da linhagem, eu posso estar fora completamente da descendência, eu posso estar completamente da história, mas se eu creio que o Senhor dos senhores existe e sei que a presença de Deus está na minha vida, eu vou continuar adorando e vou buscando a sua presença e valorizando tudo aquilo que é de Deus. Tudo aquilo que é de Deus. E uma coisa que eu creio nessa história, que Obed, querido, em 3 meses a arca ficou em sua casa, e a palavra do Senhor diz que ele prosperou em tudo. Gente, 3 meses, 20 anos na casa de Abinadab, 3 meses na casa de Obed, aquele desconsiderado, aquele que ninguém valorizava, aquele que talvez dizia assim, com você, será que Deus vai usar você? Será que a glória de Deus vai entrar na sua casa? Você é um rejeitado, você não faz parte da nossa história, mas Deus é um Deus que trabalha no improvável, naquele que é mais incomum, querido, na ação incomum de Deus. Nosso Deus, querido, Ele não vê agora, querido, em nós, barreiras raciais. Deus não tem barreiras, querido, de intelecto. O que Deus quer é verdadeiros adoradores que valorizem a sua presença, dizendo assim, pode colocar ela aqui que eu vou cuidar muito bem dela. Pode colocar ela aqui no meio da minha casa. Eu vou deixar ela aqui. E os meus filhos vão proteger, ninguém vai tocar. Porque se tocar, morre. Porque a presença de Deus é gloriosa. Deus é poderoso. Deus é santo. Ele não se permite naquele tempo como uma arca ser tocado pelo pecado. Hoje nós temos o livre acesso, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E a alegria do Senhor é essa. A minha alegria é que quando eu convido a presença do Espírito Santo para entrar na minha casa, Ele entra e prospera a minha vida em todas as áreas, querido, que eu preciso. Não em poucas. Deus não é Deus de pouco. Deus não é Deus de parcialidade. Deus é de integralidade, querido. Deus quer te abençoar em todos os seus caminhos, em todas as áreas da sua vida, querido. A arca, querido, ficava ali no meio da sala. Havia um cuidado em não deixar que ninguém a tocasse. Havia valorização, reverência. Tudo à volta de Obed era abençoado. Lá no versículo 14, parte B do capítulo 13 diz: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Veja bem, você e sua casa prosperará quando de fato respeitar a presença daquele que tudo pode fazer. Quando nós aprendemos a respeitar a presença do eu sou. Eu sou o que sou, eu sou o Senhor, o Deus dos exércitos, o El Shaddai, o Senhor conosco, Jeová Nissi, o Jeová, a nossa provisão, o Deus que provê todas as coisas, está na nossa casa. Davi valorizou a presença, ele resgatou a arca, e na tenda de Davi, a glória de Deus era vista por todos, não importava se todos eram adoradores, transeuntes ou ímpios. Uma coisa que o Senhor me fez escrever, e eu peguei isso com muita força: adoração sem véu criou visão sem impedimento. O véu do templo se rasgou de alto a baixo.
E hoje nós temos o livre acesso, uma visão sem impedimento, querido. A presença de Deus está aqui neste lugar, você crê nisso, querido? Podemos construir prédios melhores, criar corais maiores, escrever músicas melhores e pregar até melhor, mas se não estamos carregando a chama da presença de Deus, então nossos serviços não o agrada. Pode fazer o que quiser, mas se não tem presença de Deus, Deus não está nem aí para isso, gente. Pode fazer serviço que for, pode ser dizimista, pode ser ofertante, você pode ser o que você quiser, mas se não valorizar a presença de Deus e não ter a presença de Deus em mim e em você, não tem valor de nada. De nada, querido. A igreja sem chama, sem presença, se torna sem importância para os homens, como elas o são para ele. Não há peso de glória kavod em nossas igrejas, porque temos perdido nossa habilidade de hospedar o Espírito Santo. E amandai. O Espírito Santo se hospeda em mim e você, parcialmente ou integralmente, completamente ou por partes, querido. Deus quis reconstruir a tenda caída de Davi, porque a tenda que Davi colocou em Jerusalém não tinha véu, não tinha muro de separação. Quando Davi trouxe para a arca para Jerusalém, querido, não havia um templo suntuoso, havia só uma tenda, gente, 4 varas e uma tenda. E Davi colocou ali, e teve um período em que Davi se preocupou, puxa vida, eu moro numa casa de cedro, e aqui a arca, a presença de Deus está debaixo de uma tenda. Eu vou construir algo para Deus, e Deus falou, você não vai construir. Quem vai construir é seu filho Salomão, vai ter o privilégio. Eu nunca precisei de templo, se você for lá estudar em crônica, você vai ver, não preciso disso. Em algum momento eu pedi para você construir alguma coisa, vai chegar esse tempo, e a minha manifestação vai estar. Uma coisa que eu acho importante, a glória de Deus esteve no tabernáculo, a glória de Deus esteve no templo de Salomão, mas foi ali em Amós que Deus disse, e levantarei a tenda caída de Davi, e a restaurarei. Sabe por que tenda de Davi era um lugar simples, não havia véu. Todos viam, todos percebiam a presença de Deus ali. Sabe o que eu acho mais importante? Ninguém tocava naquele lugar, mas tinha uma coisa, Deus tinha contato com o povo, e o povo podia ver Deus de perto. E como Deus tem prazer em nos ver de perto. Fique sobre os seus pés, por favor. Como Deus tem prazer em ter você por perto. Como Deus espera de nós, querido, que valorizemos a intimidade com Deus. Geração que valoriza a sua presença. São crentes que dão espaço para a glória de Deus entrar, gente. São pessoas que quando entram na presença de Deus não tem pressa. Não olha para o relógio e diz assim, vou falar com o Senhor alguns segundos porque eu tenho mais o que fazer. Geração que valoriza a presença, não tem dificuldade nenhuma de, numa convocação de oração, reclamar que estão orando por 30 minutos. Quem ama a presença, quem adora a presença, quem valoriza a presença, vai querer estar perto do Pai a qualquer hora e a qualquer momento. Será que eu e você valorizamos a presença? Será que eu e você estamos dando espaço para a presença de Deus entrar em minha casa? Será que eu e você podemos fazer a pergunta que Davi fez? Como trarei a mim a arca de Deus? Deus está aqui. E nesta tarde, quando o Espírito Santo foi me revelando a palavra, trazendo isso para o meu coração, e trazendo isso viva em mim, eu disse, Senhor, não quero riquezas. Eu não busco, Senhor Jesus Cristo, nada, Senhor, de benefícios para mim. A única coisa que eu quero é a sua presença. Presença que cura, gente. Presença que restaura. Presença que muda o caráter do homem.
presença de Deus está aqui neste lugar. Você tem um minuto com Deus, porque só você pode avaliar algo dentro de você. Qual é o teu nível? Como está o teu nível de intimidade com o Pai? Porque as quintas de glória será uma quinta de glória mesmo, gente. Onde você vai adorar, testemunhar, servir, botar. Mas nós não queremos que você suba a este lugar só pelo privilégio de pegar um microfone apenas e dizer ou cantar alguma coisa, só para que as pessoas vejam o seu talento. Suba a este lugar com a mesma valorização que Davi fez em Jerusalém. Eu quero trazer a presença dele para este lugar. Pais, valorizem a presença de Deus na sua casa. Estamos vivendo dias tão difíceis que eu vou dizer para você, não vai melhorar. Só vai piorar. Nós estamos vivendo dias do arrebatamento, queridos. E se nós não estivermos debaixo da presença, andando com a presença, vivendo com a presença 24 horas por dia, podemos perder o céu. Como está o seu filho? A sua filha está na casa do Pai? Proteja a sua casa. Deus disse para mim, faltam 3 meses, filha, para o ano acabar. Estamos em outubro e vamos encerrar agora dezembro. E o Senhor, conversando comigo hoje, disse em meu coração, conversei com meu marido, ele também atentou para isso. E o Senhor diz, quintas de glória, vai até dezembro. Nesses 3 meses que faltam para o ano terminar, é o mesmo tempo de Obed-Edom, onde a presença de Deus entrou na casa e prosperou aquela casa. E Deus me direcionou algo para mim, e eu quero que você receba isso se assim você quiser. Nós temos 13 quintas-feiras até o final de dezembro. E eu já estou vindo de jejum e oração e vocês já sabem. Mas especificamente, nessas 13 quintas-feiras, nós vamos, eu, pastora Renata, e se você quiser entrar comigo, você que precisa de um milagre daquele de prosperidade em tudo, em todas as áreas. Ministerial, emocional, espiritual, financeira, familiar, em áreas que você precisa, que só Deus sabe. Se você quer começar comigo uma campanha de 13 quintas-feiras, a bênção de Obed-Edom vai entrar na sua casa. Se você quer, mas queira, não faça nenhuma ajura aqui e não cumprir. Vem todas as quintas, Deus vai trazer para homens de Deus, mulheres de Deus, e eu creio, nossa igreja já tem vivido grandes milagres. Já tem vivido grandes milagres. Presença de Deus em todos os cultos, salvação, batismo. Aconteceu um grande milagre financeiro. Nós estávamos com uma dificuldade com aluguel, teve uma queda na questão dessa crise financeira. Quando chegou agora nesse mês, eu disse, Senhor, nós não queremos pagar atrasado. Deus, nós precisamos de um milagre. Senhor, nós estamos pagando, querido, 9.300 de aluguel. Com os atrasos, com a falta de entrada, vai para 13, 14 mil reais. E nós estamos tendo as entradas praticamente para alugar e poucas coisas para a gente estarem aqui acertando e vai ficando para trás algumas coisas. Eu disse, Senhor, faça um milagre. Quando Deus beneficiou um membro da igreja, esse membro pede para que eu nunca diga o nome, porque o que ele fez, o que essa família fez com todo o seu coração e com a sua dedicação. Recebeu um benefício da empresa e entregou neste altar 8 mil reais. Deus sobejou na vida desta família. Que eu me lembrei naquele dia. Veja bem, eu estava indo para o salão, lembrei dessa família e disse, Senhor, essa família é uma família que quando recebe algo da tua parte,
não mede esforços para abençoar a sua casa. Mas já faz um tempo, é dizimista e ofertante fiel. Mas faz um tempinho que não é derramado sobre eles uma bênção tal, para também a bênção vir para a sua casa. Nessa semana, faça um milagre. Isso foi na terça-feira. Quando foi na quarta, nós recebemos este milagre. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. A presença dele. Você quer fazer essa campanha comigo de 13 quintas-feiras, a bênção de Obed-Edom? Se quer, vem aqui na frente. Pastor, eu não sei se eu vou estar em todas as quintas. Você vai estar em casa. Você é casa espiritual. Aonde você estiver, você vai ser abençoado. Mas se você quer fazer, faça. Pastor, o que eu vou fazer? Você vai jejuar na quinta-feira até meio-dia. Esse é o teu sacrifício de adoração ao Senhor. Coloque essa campanha. Olha, não deixe a bênção sobre você. Bênção da prosperidade, bênção da cura, bênção. Olha só, queridos, preste bem atenção. Mical não valorizou a presença e a Bíblia falou que ela ficou estéril até a morte. Desprezou a presença. Obed-Edom foi abençoado. A vida dele toda a sua terra foi abençoada. Você crê na bênção do Senhor? Precisa de um milagre? Vou te dar 1 minuto para você colocar isso diante do altar do Senhor. Qual é o milagre que você precisa? Coloque. Pai de amor, eu quero colocar diante de Ti esses corações e quero colocar diante de Ti a nossa vida. Quero colocar diante de Ti a Tua igreja. Quero colocar diante de Ti esta palavra. E quero colocar diante de Ti esta campanha. Quintas de glória. Será um marco para esta igreja. Senhor, a glória que entrou, Senhor Jesus, em Jerusalém. Senhor Jesus, onde Davi salmodiou, cantou, celebrou, dançou na sua presença, trazendo a sua presença, Senhor Jesus, para aquele lugar. Senhor, a palavra do Senhor diz que Jerusalém prosperou e o reinado de Davi teve paz. Senhor Jesus, foram anos na sua presença. Senhor Jesus, tudo que estava às suas mãos prosperou, Senhor. E assim também na vida de Obed-Edom. E eu quero agora declarar, Senhor, que faltam 3 meses para o ano se encerrar. E nós queremos nos apropriar desta palavra. Nós queremos, Senhor, tomar posse. Nós não somos a geração de Eli. Nós não somos a geração de Saul. Nós somos a geração de Davi. De adoradores que valorizam a sua presença. E que levam a sério, Senhor, a tua palavra. Que levam a sério o culto. Que levam a sério, Senhor, o teu espírito. Que levam a sério, Senhor, a glória que é manifesta sobre as nossas vidas. Pai, eu quero entregar cada irmão que está começando comigo esta campanha de 13 quintas-feiras, Senhor Jesus, quintas de glórias, quinta de prosperidade em todas as áreas. Senhor Jesus, nós profetizamos milagres financeiros, nós profetizamos casa própria, nós profetizamos, Senhor, cura física, nós profetizamos cura emocional, espiritual, Espírito Santo, tudo aquilo que esses amados irmãos estão confiando no Senhor, colocando diante de Ti, até o dia 30 de dezembro, 31 de dezembro, nós vamos, Senhor, viver o sobrenatural. Pai, eu quero profetizar, Senhor, um milagre para a MVPM. Tu sabes do que eu estou falando, Tu sabes da nossa necessidade, Tu sabes, Senhor Jesus Cristo, do que precisamos, a Tua provisão. E eu quero profetizar, e eu declaro a bênção do Senhor sobre esta casa. Nós vamos celebrar como Davi, nós vamos cantar como Davi, nós vamos salmodiar como Davi, nós vamos nos alegrar na sua presença, porque o Senhor vai fazer além daquilo que nós pedimos e imaginamos. Eu
profetizo na vida desses amados irmãos que estão confiando no Senhor. Você vai ver aquilo que Deus vai fazer nesses 3 meses. Eu profetizo este milagre. Toma posse da sua vitória neste lugar. Diga: Senhor, eu tomo posse. Senhor, eu me aproprio dessa palavra. Toda opressão, toda depressão, toda incredulidade vai caindo por terra agora neste lugar. Todo quarto escuro aonde você está, eu quero você saindo daí em o nome de Jesus. Toda angústia, todo desespero, em nome de Jesus, agora você vai, em nome de Jesus, sair da mente e do coração deste querido e desta querida. Senhor, eu profetizo isso em o nome do Senhor Jesus. Você que crê nisso, dá um aplauso ao Senhor, dá um glória a Deus, gente. Mas dá um glória a Deus mesmo.